Os 10 mandamentos. Você já parou para pensar no que Deus realmente espera de você? Já se perguntou se existe um caminho claro, seguro e iluminado que possa orientar sua vida, suas decisões e seu coração em meio a tanta confusão no mundo? E se bem no centro da palavra existisse uma revelação tão poderosa que pudesse transformar completamente a forma como você enxerga a vontade de Deus para a sua vida? Uma revelação capaz de te conduzir à paz, à obediência, à proteção espiritual e a uma intimidade verdadeira com o Pai. E se eu te dissesse que os 10 mandamentos não foram dados apenas para um povo no passado, mas para você hoje, agora, como um convite divino para viver uma vida alinhada, fortalecida e abençoada? E se eu te dissesse que cada mandamento é, na verdade, uma chave espiritual que abre portas que muitos cristãos jamais perceberam? E se eu te dissesse que, quando você entende o coração de Deus por trás dessas palavras, algo dentro de você desperta, se renova e se aproxima do Criador de um jeito que transforma tudo ao seu redor? Hoje, nós vamos caminhar juntos por uma das maiores revelações já entregues à humanidade, não como um estudo frio, não como um texto antigo, mas como uma mensagem viva, pulsante, respirando no seu espírito e chamando o seu nome. Porque os 10 mandamentos não são apenas leis, eles são convites amorosos, são janelas para o caráter de Deus. São conselhos do Pai para que seus filhos não se percam, não sofram, não caminhem sozinhos. São como lâmpadas colocadas na estrada escura da vida, impedindo você de tropeçar onde tantos caem. Ao longo deste vídeo, você vai descobrir que cada mandamento carrega uma promessa, um alerta, uma proteção e um segredo espiritual. Vai entender por que Deus falou aquelas palavras no fogo, no trovão e na nuvem. Vai compreender como aplicar esses ensinamentos hoje, em 2025, na vida real, nas lutas diárias, nas dores escondidas que ninguém vê. E vai perceber que, quando vivemos segundo a vontade de Deus, até o impossível se torna possível, porque sua presença anda conosco. Mas antes de começarmos essa jornada abençoada, eu quero te fazer um pedido com muito carinho. Se você está aqui é porque Deus te trouxe. Então, meu irmão, minha irmã, inscreva-se no canal Blasão Céus Cristo. Isso ajuda essa mensagem a alcançar outras vidas, outros corações que estão precisando ouvir a palavra do Senhor. Deixe também o seu like, porque essa simples ação faz com que o YouTube espalhe esse vídeo para milhares de pessoas. E se o Espírito Santo tocar o seu coração, escreva nos comentários uma frase de fé, algo simples como: Senhor, fale comigo hoje. Você não imagina o quanto isso ajuda a fortalecer esta obra e iluminar outras pessoas. Quero te avisar que na penúltima lição, você vai receber uma revelação profunda. Algo que a maioria das pessoas nunca percebeu sobre os 10 mandamentos, mas que pode mudar completamente a maneira como você enxerga seu relacionamento com Deus. Então fique comigo até o fim, porque cada detalhe desta mensagem foi preparada para tocar seu espírito, fortalecer sua fé e te conduzir a um entendimento mais elevado da palavra. Respire fundo agora, silencie um pouco o coração e permita que a presença de Deus comece a envolver você. Hoje juntos, nós vamos caminhar pelo topo da montanha, onde Moisés ouviu a voz do Todo-Poderoso. E talvez você perceba que essa voz está pronta para falar com você também. O primeiro mandamento, a voz que chama pelo nome. Quando Deus disse a Moisés: Eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim. Ele não estava apenas estabelecendo uma regra. Estava revelando um desejo íntimo do seu coração. Esse mandamento não nasce da autoridade fria de um rei distante, mas do amor profundo de um pai que não quer ver seus filhos se perdendo em caminhos que não levam a lugar nenhum. Era como se Deus dissesse: Eu te criei, eu te sustento, eu te guardo. Por que dividir o seu coração com aquilo que nunca vai te amar de volta? Essa frase tão poderosa e tão simples é o fundamento de toda a fé. Porque antes de qualquer ensinamento, antes de qualquer lei, antes de qualquer promessa, existe uma verdade absoluta. Só Deus é Deus. Só Ele pode ocupar o lugar central da nossa alma. E quando olhamos para esse mandamento com os olhos espirituais, percebemos que Deus não está apenas proibindo ídolos de pedra ou estátuas antigas. Ele está nos alertando sobre ídolos modernos, aqueles que entram silenciosamente no coração e vão tomando espaço até ocupar o lugar que deveria ser dele. Ídolos que não têm forma física, mas têm força emocional.
Ídolos que não estão nos templos pagãos, mas dentro da mente. E o que são esses ídolos? São tudo aquilo que rouba nossa confiança, nosso tempo, nossa paz e nossa dependência de Deus. O trabalho pode se tornar um ídolo quando substitui a fé. O dinheiro pode se tornar um ídolo quando vira a nossa segurança. Uma pessoa pode se tornar um ídolo quando ocupa o trono que só Deus deveria ocupar. Até a ansiedade, quando governa nossas decisões, transforma-se em um Deus invisível, mas tirano. Esse mandamento é um convite para voltarmos ao primeiro amor, para colocar Deus de volta no lugar mais alto. Ele está nos chamando para reorganizar o coração, para esvaziar tudo que ocupa espaço demais e para permitir que sua presença volte a ser o centro da nossa vida. Não é sobre abandonar responsabilidades, mas sobre alinhar prioridades. Não é sobre desprezar nada, mas sobre colocar cada coisa no seu devido lugar. O coração só encontra descanso quando Deus está no centro. E ele sabe disso. Por isso, seu primeiro mandamento é um chamado à ordem espiritual, à clareza e à liberdade. Porque tudo o que tentamos colocar no lugar de Deus acaba nos escravizando. Somente Ele liberta. Quando aplicamos esse mandamento à nossa vida, algo profundo acontece. A ansiedade começa a perder força, porque o coração entende que existe um Deus no controle. O medo perde espaço, porque reconhecemos que estamos seguros nas mãos daquele que reina. Que até as lutas se tornam oportunidades de amadurecimento, porque deixamos de depender de nossas próprias forças e passamos a depender dele. Quando Deus é o primeiro, tudo encontra seu lugar. O caos interno se organiza, a alma respira, o espírito se fortalece. E é por isso que esse mandamento inaugura todos os outros. Porque sem essa certeza, sem essa entrega, sem essa decisão de colocar Deus acima de tudo, nenhum dos próximos passos faria sentido. É como a base de uma casa. Se ela não for firme, tudo o que construímos pode desabar ao menor vento. Mas quando Deus é o fundamento, tudo se mantém. Ao seguir essa verdade, você vai perceber que o primeiro mandamento é, na verdade, uma promessa. Deus não está apenas dizendo não tenha outros deuses. Ele está dizendo, eu quero ser o Deus que caminha com você. Eu quero ser o Deus que te guia, que te cura, que te fortalece. Eu quero ser o Deus que fala ao seu coração e que te sustenta nas noites difíceis. Eu quero ser o seu Deus. E quando permitimos que isso aconteça, a vida inteira muda de direção. Agora vamos seguir para o próximo ensinamento, onde Deus revela outra chave espiritual poderosa. Algo que influencia diretamente nossa identidade, nossa adoração e o modo como respondemos à sua presença. O segundo mandamento. A pureza do coração diante de Deus. Quando Deus declarou, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra. Ele não estava apenas proibindo objetos físicos. Ele estava revelando algo infinitamente mais profundo. Que nenhuma representação humana, nenhuma criação da mente, nenhum símbolo, nenhuma ideia moldada pelas nossas emoções é capaz de substituir a sua verdadeira presença. Esse mandamento vai muito além das imagens de pedra. Ele toca a raiz invisível do coração humano, aquela tendência natural de tentar transformar Deus em algo controlável, manipulável ou compreensível apenas pela nossa lógica humana. E é exatamente por isso que ele diz, não façam imagens, porque Deus não cabe em imagens, não cabe em caixas, não cabe em limitações humanas. Ele é o eu sou. Quando observamos esse mandamento à luz do Espírito, percebemos um alerta divino. Deus quer que a nossa adoração seja pura, livre de distorções, sincera e verdadeira. Ele não quer que adoremos um Deus imaginário criado pelas nossas expectativas. Ele quer ser adorado como Ele é santo, soberano, infinito, poderoso, Pai amoroso, mas também justo e verdadeiro. Quantas vezes, sem perceber, tentamos moldar Deus ao nosso jeito? Queremos um Deus que sempre concorde conosco, um Deus que apoie nossos desejos, um Deus que siga nossos planos. É como se o coração, em silêncio, esculpisse um Deus confortável, conveniente, adaptado às nossas preferências. E é exatamente isso que ele está proibindo. Transformar o Criador do universo em algo que caiba dentro da nossa vontade. Esse mandamento nos convida a examinar o coração. Será que estamos buscando o Deus verdadeiro? Ou uma imagem reduzida dele? Será que estamos adorando o Senhor que fala e corrige? Ou apenas o que consola? Será que ouvimos sua voz quando ele diz sim? Mas ignoramos quando ele diz não?
A idolatria que Deus condena é justamente essa tentativa de domesticar o divino, de torná-lo previsível, de reduzir sua grandeza para caber na pequena moldura das nossas próprias vontades. Ele quer que o busquemos em espírito e em verdade, não projetando sobre ele nossas ideias, mas permitindo que ele revele quem ele realmente é. Quando aplicamos isso na vida prática, algo extraordinário acontece. Começamos a perceber que Deus não é uma invenção da nossa fé. Ele é real, ele é vivo, ele fala, ele move, ele direciona, ele surpreende. E, principalmente, ele não age segundo as nossas molduras. Ele age segundo a sua sabedoria perfeita. Isso nos liberta da frustração espiritual, porque quando deixamos de tentar forçar Deus a ser o que queremos, começamos a aceitá-lo como ele é, e é nesse lugar de rendição que os maiores milagres acontecem. Deus se revela a quem se entrega, não a quem tenta moldá-lo. Cada vez que renunciamos às imagens internas que criamos, permitimos que Deus ocupe novamente o trono que é dele. E quando ele reina, o coração encontra alinhamento, a fé se fortalece, a alma se purifica, a adoração ganha verdade. Já não nos aproximamos dele querendo respostas prontas, nos aproximamos querendo sua presença. E quando a presença entra, tudo muda. Esse segundo mandamento nos ensina que adorar Deus não é sobre forma, é sobre essência. Não é sobre ritual, é sobre entrega. Não é sobre imagem, é sobre relacionamento. Ele quer ser amado de verdade, sem filtros, sem moldes, sem substitutos. Ao compreender isso, você vai perceber que Deus está te chamando para um lugar mais íntimo, um lugar onde não existem barreiras entre você e Ele. Um lugar onde a adoração flui naturalmente, porque nasce da verdade, não da imaginação. E é esse lugar que transforma a vida espiritual, porque quem conhece o Deus verdadeiro jamais se satisfaz com sombras ou representações. Deus quer ser conhecido, quer ser amado, quer ser buscado. E o segundo mandamento é o convite para uma adoração totalmente livre de ilusões. Respire um instante. Permita que essa verdade desça para o coração. O terceiro mandamento. O nome que carrega glória. Quando Deus declarou: "Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão." E ele não estava apenas falando sobre palavras ditas de forma imprudente. Ele estava revelando algo muito mais profundo. O nome dele carrega glória, identidade, presença, honra e poder. No mundo espiritual, nomes não são apenas sons, são marcas de autoridade. Quando Deus entrega seu nome ao seu povo, ele está entregando acesso, relacionamento e intimidade. Ele está dizendo: "Eu permito que você me invoque. Eu permito que você me chame. Eu permito que você fale comigo." Esse mandamento é um lembrete de que o nome do Senhor não é comum, não é trivial, não é um adorno da fala, não é santo. Quando alguém pronuncia o nome de Deus, toca algo que o universo inteiro reconhece. O céu se curva, o inferno treme, os anjos silenciam, porque o nome do Senhor carrega a essência daquele que criou todas as coisas. Por isso, tomar o nome de Deus em vão não significa apenas usar seu nome de forma desrespeitosa. Também significa usá-lo sem consciência, sem verdade, sem entrega, sem fé. Quantas vezes alguém diz Deus abençoe como um hábito mecânico, sem realmente desejar ou invocar a bênção? Quantas vezes alguém ora com palavras bonitas, mas o coração está distante? Quantas vezes alguém menciona Deus, mas vive como se ele não existisse? Esse é o perigo que Deus nos alerta: transformar o sagrado em comum. O terceiro mandamento nos chama para a profundidade. Ele nos convida a honrar a presença de Deus com o coração inteiro. Nos lembra que não podemos buscar o Senhor apenas com os lábios. Precisamos buscá-lo com a vida. O nome de Deus não deve ser apenas falado. Deve ser vivido. Ele quer que compreendamos que pronunciar seu nome é um ato de reverência, um gesto de fé, uma declaração de dependência. Quando dizemos Senhor, estamos reconhecendo sua soberania. Quando dizemos Deus, estamos reconhecendo sua grandeza. Quando dizemos Pai, estamos reconhecendo sua misericórdia. Cada palavra dirigida a Ele carrega peso espiritual. Quando esse mandamento se torna uma prática diária, a transformação é profunda. Começamos a perceber que cada oração é um encontro real, não um ritual vazio. Cada clamor é ouvido, cada súplica tem valor. Cada agradecimento sobe como perfume suave, diante daquele que está entronizado acima de tudo. E isso muda a maneira como falamos, pensamos e nos comportamos.
Porque quando reconhecemos a santidade do nome de Deus, começamos a viver de modo que honra esse nome. E isso afeta escolhas, atitudes, relacionamentos, decisões e até pensamentos. Passamos a representar o nome que carregamos, e isso muda tudo. O terceiro mandamento também nos ensina que não há espaço para uma fé superficial. Deus nos chama para a autenticidade espiritual. Ele deseja que nossas palavras reflitam nossa alma e que nosso coração esteja alinhado com aquilo que dizemos diante dele. Ele deseja que não pronunciemos seu nome como quem acende uma lâmpada por costume, mas como quem abre uma porta para o sagrado. E quando vivemos assim, a presença de Deus se torna mais perceptível, mais viva, mais real, porque honrar seu nome é abrir espaço para que ele se revele. Esse mandamento é ao mesmo tempo um alerta e um convite. Ele nos alerta sobre o risco de transformar o sagrado em banal, mas também nos convida a viver em constante honra, em constante reverência, em constante conexão com o divino. Deus deseja que entendamos que o nome dele é um tesouro, um escudo, um abrigo, uma arma espiritual, uma ponte entre o céu e a terra. Ele quer que invoquemos esse nome com fé, com amor, com verdade, porque, quando fazemos isso, coisas extraordinárias acontecem. Milagres respondem, portas se abrem, correntes se quebram, a atmosfera muda. Permita que essa verdade encontre um lugar profundo no seu espírito. O quarto mandamento. O descanso que cura a alma. Quando Deus declarou, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Ele não estava apenas estabelecendo um dia da semana. Ele estava entregando um princípio espiritual capaz de restaurar o coração, renovar as forças, purificar a mente e realinhar a vida. Esse mandamento, tão frequentemente interpretado como uma simples pausa, é na verdade um presente divino. Um convite ao descanso que não é apenas físico, mas profundamente espiritual. Deus, que conhece cada detalhe do coração humano, sabia que viveríamos em tempos acelerados, em meio a pressões, responsabilidades, cobranças e tempestades emocionais. Por isso instituiu um princípio que serve como um abraço dele ao nosso cansaço. O descanso santo. Quando olhamos para o sábado à luz do Espírito, entendemos que não se trata de um ritual ou de uma obrigação mecânica. Trata-se de lembrar quem Deus é e quem nós somos nele. Trata-se de reconhecer que não somos máquinas. Somos filhos. Não somos autossuficientes. Somos dependentes. Não somos sustentados pela nossa força. Somos sustentados pela graça. Nesse mandamento, Deus sussurra: pare, respire, lembre-se de mim. Permita-me renovar o que a semana te tirou. Ele sabe que, sem esse encontro, sem essa pausa sagrada, o coração se desgasta, a fé se dispersa, a alma se esgota. O descanso santificado funciona como um recomeço interior. O mais profundo deste mandamento é que ele não se limita a um dia. Ele aponta para um estado do coração. Deus não quer apenas que separemos horas. Ele quer que vivamos em um ritmo espiritual que inclui descanso, confiança e presença. Ele nos chama a interromper a correria para ouvir sua voz, a desligar os ruídos para sentir sua paz, a reconhecer que ele cuida do que não conseguimos resolver. E quando fazemos isso, algo extraordinário acontece. Entramos no descanso de Deus. Um descanso que cura feridas invisíveis, que acalma tempestades internas, que renova forças que já não existiam. É como se o espírito respirasse novamente depois de dias preso em angústias silenciosas. Em um mundo que glorifica o cansaço, Deus nos convida ao descanso. Em um mundo que valoriza a produtividade incessante, Ele nos lembra que o essencial não é correr, é permanecer nele. Em um mundo que empurra para a exaustão, Ele declara: eu te dei um ritmo santo, caminhe nele. Esse mandamento confronta a cultura moderna que alimenta a ansiedade, estresse e pressões intermináveis. Confronta nossa tendência de querer resolver tudo sozinhos. Confronta o orgulho silencioso que diz: eu dou conta. Porque, na verdade, o descanso nos lembra que quem sustenta tudo é Ele, não nós. Aplicar esse mandamento hoje significa criar momentos de encontro com Deus. Significa parar para respirar a presença dEle, para meditar na palavra, para agradecer, para entregar cargas que pesam mais do que deveriam. Significa separar tempo para o que realmente importa. O relacionamento com o Criador. Significa permitir que Deus trate áreas que a correria abafa, que o barulho esconde, que a rotina ignora. Significa entender que descanso é cura, é proteção, é direção.
Porque é no silêncio com Deus que ouvimos as respostas que procuramos em tantos lugares. Quando vivemos desse modo, o descanso deixa de ser um intervalo e se torna um estilo de vida. A alma se torna mais leve, a fé mais firme, as decisões mais claras, o coração mais sensível à voz do Espírito Santo. E é exatamente esse tipo de descanso santo, profundo, transformador, que Deus oferece quando nos chama a lembrar do sábado. Não é apenas sobre parar o corpo, mas sobre acalmar a alma. Não é apenas sobre cessar atividades, mas sobre abrir espaço para o sagrado. Não é apenas sobre obedecer, mas sobre ser curado. Enquanto essa verdade se aprofunda em você, prepare-se, porque o próximo mandamento traz uma das chaves mais importantes para a vida familiar, emocional e espiritual, algo que muitos negligenciam, mas que Deus colocou como fundamento para relacionamentos saudáveis e para a estrutura da própria sociedade. O quinto mandamento, a honra que abre portas espirituais. Quando Deus declarou: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra, ele não estava apenas estabelecendo um princípio familiar, ele estava abrindo um portal espiritual, um caminho de bênçãos, estabilidade e proteção para todos, aqueles que escolhem viver sob o princípio da honra. Esse mandamento é diferente de todos os anteriores, porque é o primeiro que vem acompanhado de uma promessa direta. Deus não deixa espaço para dúvidas. A honra gera vida longa, prosperidade emocional, amadurecimento, equilíbrio e paz. A honra é uma semente que, quando plantada, floresce em todas as áreas da vida. Mas é importante entender que honra não é a mesma coisa que perfeição. Deus não disse: honre seus pais se eles forem perfeitos. Ele sabia que os pais são humanos. Sabia que existem feridas, histórias difíceis, ausências, falhas, erros, conflitos silenciosos e dores profundas, que muitas vezes surgem dentro da própria família. Mesmo assim, ele estabeleceu honra. A honra que Deus pede não é uma aprovação cega do que é errado, mas uma postura de respeito, de maturidade e de sabedoria. É reconhecer que, apesar das imperfeições, aquele pai e aquela mãe foram instrumentos usados por Deus para nos dar vida. Honrar é reconhecer origem, e reconhecer origem é reconhecer propósito. Esse mandamento nos chama a um lugar de cura, porque quando existe mágoa, ressentimento, abandono ou feridas emocionais, a honra parece impossível. Mas é justamente nesses casos que Deus opera de modo mais profundo. A cura começa quando entregamos a Ele as dores familiares, quando renunciamos ao orgulho, quando abrimos espaço para o Espírito Santo transformar a forma como enxergamos nossa história. Honrar não significa aceitar abusos, mas significa libertar o coração da prisão da amargura. Significa não permitir que feridas antigas governem o presente. Significa escolher a paz interior ao invés do peso que corrói. A honra cura quem honra. Por outro lado, quando existe amor, respeito e relacionamento saudável com os pais, o mandamento se torna um lembrete de gratidão. Em um mundo em que os laços familiares se enfraquecem, Deus nos chama a valorizar quem veio antes de nós, a reconhecer que nossos pais carregam histórias, lutas, decisões e sacrifícios que muitas vezes nem sabemos. Honrar é olhar para eles com um coração aberto, valorizando, apoiando, respeitando, escutando, cuidando quando for necessário. É demonstrar gratidão pela vida que recebemos e, principalmente, pela oportunidade de construir um caminho melhor através do que aprendemos com eles. Esse mandamento também tem um significado espiritual ainda mais profundo. Ele molda nossa relação com Deus. A honra aos pais é um treinamento para a honra ao Pai Celestial. Quem aprende a honrar na terra, aprende a honrar no céu. A honra abre portas que a rebeldia fecha. A honra ativa promessas que a ingratidão bloqueia. A honra cria uma atmosfera de bênção que se espalha por todas as áreas da vida. É por isso que Deus une esse mandamento a uma promessa tão clara: vida longa e dias prósperos. Onde existe honra, existe ordem. Onde existe honra, existe proteção. Onde existe honra, existe favor. Aplicar esse mandamento hoje significa buscar reconciliação quando possível, liberar perdão quando necessário, demonstrar respeito sempre que houver oportunidade e cultivar gratidão como estilo de vida. Significa deixar Deus curar o que precisa ser curado e fortalecer o que precisa ser fortalecido. Significa reconhecer que a família é uma construção divina e que quando tratamos esse fundamento com honra, a própria vida espiritual se firma. Ao compreender o quinto mandamento,
você começa a perceber que Deus não está apenas falando sobre pais e filhos, mas sobre o poder da honra como um princípio espiritual que desbloqueia bênçãos. E à medida que avançamos, o próximo mandamento nos leva a um território delicado e profundo. Algo que trata do valor da vida, da dignidade humana e da responsabilidade que cada um de nós tem diante do Criador. O mandamento que confronta o coração: não furtarás. O mandamento, não furtarás, é um espelho direto que Deus coloca diante da humanidade, revelando não apenas a ação exterior do roubo, mas principalmente as áreas ocultas do coração onde pequenas corrupções tentam se esconder. Quando ouvimos essa palavra, muitos pensam apenas no ato evidente de tirar algo que pertence ao outro, como se esse mandamento fosse simples e restrito apenas aos crimes visíveis. Porém, a profundidade desse ensinamento é muito maior, e Deus usa esse princípio para confrontar a postura interior que cada um de nós carrega. Furtar não é apenas levar um objeto físico. Furtar também pode ser apropriar-se de algo que não nos foi dado, desviar aquilo que não nos pertence, reter mais do que deveríamos, negar ao outro aquilo que lhe é justo ou até mesmo roubar de Deus o que é dele por direito. Esse mandamento expõe com força a essência do caráter humano, revelando que integridade não é uma virtude ocasional, mas uma forma de viver. Quando Deus ordenou não furtarás, Ele estava protegendo muito mais que bens materiais. Ele estava preservando relacionamentos, confiança, justiça e o equilíbrio espiritual entre as pessoas. A sociedade só se sustenta quando existe honestidade entre seus membros, e o mandamento funciona como uma muralha espiritual que impede a corrupção de se tornar normal. Cada vez que alguém furta, algo é quebrado no mundo invisível. A paz é ferida, a confiança se fragmenta, a inocência se perde. A pessoa que furta não apenas toma algo externo, ela empobrece seu próprio espírito, pois abre uma porta para a escuridão operar em seu coração. Deus não deseja apenas que o homem pare de roubar. Ele deseja transformar o ser humano em alguém que gere valor, que abençoe, que contribua, que multiplique. O mandamento não é apenas uma proibição, é um chamado para viver com honra. O furto também se manifesta quando deixamos de ser íntegros no que falamos, no que prometemos e no que entregamos. Há quem roube tempo, prometendo o que não cumpre. Há quem roube confiança, traindo aquilo que deveria guardar. Há quem roube oportunidades, sabotar o crescimento do outro por inveja. Há quem roube paz, espalhando fofocas e palavras que destroem. E há quem roube espiritualidade, tentando viver de aparências enquanto por dentro se afasta da verdade. O mandamento é profundo porque toca em áreas que muitas vezes preferimos ignorar. Deus chama esse mandamento de luz, pois ao obedecê-lo, o ser humano se torna um agente de restauração, alguém que constrói em vez de tirar, que gera em vez de destruir, que devolve ao mundo aquilo que recebeu de Deus em forma de bondade. Outro aspecto poderoso desse mandamento é sua relação com a gratidão. A pessoa que furta é movida pela sensação de que nunca tem o suficiente, de que precisa pegar algo para se sentir completa. Mas quem aprende a ser grato vive livre da cobiça. A gratidão quebra as raízes do furto, porque ensina o coração a reconhecer o cuidado de Deus em cada detalhe. Quem confia na provisão divina não precisa se apropriar do que não lhe pertence. Deus sempre supre, sempre cuida, sempre sustenta, e quando o coração entende isso, ele se torna imune às tentações que tentam empurrá-lo para caminhos tortuosos. O mandamento, portanto, não é apenas moral, ele é espiritual, porque muda a forma como enxergamos a vida, o trabalho, os recursos e até o próximo. Além disso, Deus também nos alerta sobre o furto interior, aquele que praticamos contra nós mesmos quando desperdiçamos talentos, quando negligenciamos dons, quando enterramos habilidades que Ele colocou em nossas mãos para frutificar. Há pessoas que roubam de si mesmas a chance de crescer, de evoluir, de conquistar um propósito maior. Deus deseja que vivamos plenamente, usando tudo aquilo que Ele depositou em nós, porque quando desperdiçamos nosso potencial, estamos furtando da nossa própria história aquilo que poderia ter sido. O mandamento nos chama para assumir responsabilidade e honrar o que Deus confiou às nossas mãos. E há ainda o nível mais profundo de todos, o furto que o ser humano tenta praticar contra Deus. Quando negamos a Ele a nossa obediência, quando resistimos à sua vontade, quando deixamos de entregar a Ele nosso coração, estamos tirando dele algo que Ele pediu, não porque Deus precise de bens,
mas porque ele busca relacionamento. Há coisas que pertencem somente a Deus. A glória, a adoração, o primeiro lugar em nosso coração. Quando tiramos de Deus aquilo que é dele, roubamos de nós mesmos a oportunidade de experimentar a plenitude da vida espiritual. Não furtarás é, portanto, um mandamento que protege mais do que bens. Protege destinos, protege famílias, protege nossa identidade espiritual, protege a luz que Deus deseja acender dentro de cada um de nós. Esse mandamento é um convite à retidão que liberta, à integridade que honra, à justiça que exalta. Ele nos chama para sermos instrumentos de confiança em um mundo que cada vez mais se acostuma com desvios e atalhos. Obedecer esse mandamento não é apenas não tomar algo. É decidir viver de tal maneira que nossas mãos, palavras e escolhas revelem o caráter daquele que nos criou. Porque quando escolhemos a honestidade, estamos escolhendo a bênção. Quando escolhemos a integridade, estamos escolhendo a luz. E quando rejeitamos o furto em todas as suas formas, estamos dizendo a Deus que desejamos caminhar na verdade que transforma e sustenta nossa existência. O mandamento 7 que purifica a alma. Não darás falso testemunho. O mandamento não darás falso testemunho é um dos mais profundos e espirituais entre os 10 mandamentos, porque toca diretamente na verdade, que é um dos atributos essenciais do próprio Deus. Quando o Senhor ordenou que seu povo não levantasse mentiras, especialmente contra o próximo, ele estava estabelecendo um princípio que sustenta toda a justiça divina. A verdade não é apenas um valor moral, é uma força espiritual que sustenta a vida, que ilumina o caminho, que molda o caráter e que mantém o mundo em equilíbrio. Mentir não é apenas distorcer palavras, é ferir a essência da realidade criada por Deus. Cada vez que alguém produz um falso testemunho, seja por palavras, por omissão, por distorção ou por intenção maliciosa, uma brecha espiritual é aberta, e essa brecha permite que a injustiça se instale. Deus chama seu povo para viver na verdade porque a verdade liberta, cura, restaura e coloca todas as coisas em seu devido lugar. Dar falso testemunho sempre envolve destruição. Uma mentira dita com intenção, ou até mesmo repetida sem discernimento, tem o poder de arruinar vidas, destruir reputações, ferir destinos e criar feridas que às vezes nunca se apagam completamente. Deus conhece o peso dessas palavras e sabe que o ser humano, quando se deixa levar pela mentira, se afasta da luz e se aproxima das trevas. A mentira nunca é neutra. Ela sempre nasce de um lugar onde a verdade foi rejeitada. Por isso o mandamento é tão severo. Ele não fala apenas de mentiras evidentes, como acusações falsas em tribunais, mas de todas as formas de falsidade que contaminam o coração. Quando alguém exagera, distorce, manipula, inventa ou encobre fatos, está praticando o falso testemunho. A verdade não pode ser moldada ao interesse momentâneo. Ela não se curva diante das conveniências humanas. Deus nos chama a assumir responsabilidade não apenas pelo que falamos, mas pela integridade com que vivemos. Esse mandamento também revela algo profundo sobre a natureza humana. Nossa tendência de justificar pequenas mentiras como se elas fossem inofensivas. A mentira nunca começa grande. Ela começa sutil, como um sussurro que parece facilitar uma situação, evitar um confronto, encobrir um erro ou impressionar alguém. Mas Deus vê além da aparência. Ele sabe que a mentira é uma semente que, quando plantada no coração, cresce silenciosamente e cria raízes que se espalham por todos os aspectos da vida. A pessoa que mente uma vez encontra um atalho perigoso. A que mente de novo começa a construir uma prisão emocional. E a que vive na mentira acaba perdendo a si mesma. É por isso que o mandamento não é apenas uma proibição. É um alerta espiritual que preserva nossa identidade, nossa honra e nossa comunhão com Deus. A verdade é a base de toda intimidade com o Criador, e quem vive na mentira rompe essa conexão. Dar falso testemunho também implica omitir a verdade quando ela é necessária. Há momentos em que o silêncio se torna uma forma de engano. Quando alguém vê uma injustiça e se cala, quando testemunha algo e prefere não se envolver, quando percebe que a verdade pode salvar alguém mas escolhe não revelá-la, está praticando uma forma de falso testemunho. Deus não espera apenas que não mintamos. Ele espera que sejamos pessoas que sustentam a verdade com coragem. A verdade muitas vezes exige posicionamento, e esse posicionamento nem sempre é confortável. Porém, é nesse confronto interior que somos moldados. A verdade ilumina.
E onde há luz, as trevas não podem permanecer. Quem carrega a verdade dentro de si se torna uma referência espiritual, alguém em quem Deus confia para ser instrumento de justiça em um mundo que tão facilmente aceita a mentira como algo normal. Esse mandamento também nos alerta sobre o perigo de julgar precipitadamente. Quantas vezes alguém espalha uma suposição como se fosse fato? Quantas vezes um comentário, dito sem analisar as consequências, se transforma em dor para quem o recebe? Deus proíbe o falso testemunho porque sabe que a língua é poderosa. Ela pode produzir vida ou destruição, cura ou ferida. Quando falamos sem sabedoria, sem discernimento e sem amor, estamos nos distanciando da essência de Deus. Por isso, Ele nos chama para consagrar nossas palavras, para que sejam instrumentos de verdade e não de engano. A pessoa que vive sob esse mandamento aprende a filtrar seus pensamentos, a medir suas intenções e a examinar seu coração antes de abrir a boca. E essa disciplina transforma não apenas o que ela diz, mas quem ela é. Há também o falso testemunho que levantamos contra nós mesmos, quando acreditamos em mentiras internas, quando repetimos pensamentos que não vêm de Deus, quando nos diminuímos, nos rotulamos ou aceitamos vozes que tentam nos afastar do propósito, estamos testemunhando falsamente contra nossa própria vida. Deus diz que somos sua criação, feitos à sua imagem, chamados por Ele, amados por Ele. Toda vez que dizemos o contrário, estamos ecoando uma mentira espiritual que não pertence ao céu. O mandamento nos convida a rejeitar essas vozes e a abraçar a verdade que Deus declara sobre nós. A verdade não apenas protege o próximo, ela nos protege de nós mesmos. E acima de tudo, esse mandamento revela que Deus é a verdade, e quem deseja caminhar com Ele precisa escolher a verdade como estilo de vida. A mentira pode até oferecer vantagens imediatas, mas sempre cobra um preço alto. A verdade, por outro lado, pode ser difícil no começo, mas sempre conduz à liberdade. Quem vive na verdade encontra paz. Quem vive na verdade encontra propósito. Quem vive na verdade encontra Deus. Porque onde há verdade, há luz, e onde há luz Deus habita. Não cobiçarás. Este é o único mandamento que trata explicitamente do desejo interno. A raiz do pecado, ele proíbe querer o que pertence ao outro. Esposa, casa, bens, etc. Relevância. A cobiça é a inveja materialista que gera insatisfação e leva a ações que quebram os outros mandamentos, furtar, adulterar, etc. Promove o contentamento e a gratidão pelo que se tem. Não matarás. A inviolabilidade da vida humana, criada à imagem de Deus. Imago Dei. Relevância. Embora fundamentalmente proíba o assassinato, sua aplicação moderna se estende à dignidade da vida. Em um sentido mais profundo, como ensinado por Jesus, ele inclui o ódio, a raiva destrutiva e a intenção de ferir o próximo. Mite, é um mandamento contra a violência física e emocional. Não adulterarás. A santidade do voto matrimonial. Protege a fidelidade, a confiança e a estrutura da união mais íntima entre duas pessoas. Relevância. Na era da sexualidade fluida e da pornografia, este mandamento chama à fidelidade e ao autocontrole. Jesus expandiu isso para a cobiça mental. O adultério começa no coração e nos pensamentos. Mateus 5, 27 e 28. Conclusão final. Ao chegarmos ao final desta caminhada pelos 10 mandamentos, é impossível não sentir o peso divino de cada palavra, pronunciada por Deus no Sinai. Não foram apenas orientações morais, não foram apenas regras. Foram sementes espirituais destinadas a transformar totalmente o coração humano. Cada mandamento é um convite, uma porta aberta para uma vida de intimidade com Deus, uma vida onde a luz prevalece sobre as trevas, onde a verdade supera a mentira, onde o amor vence o caos, onde a graça sustenta cada passo. E ao longo desse vídeo, você pode sentir que Deus não entregou esses mandamentos apenas para um povo do passado, mas para você hoje, onde quer que esteja, da maneira como você está. Ele fala diretamente ao seu coração, chamando você para uma vida de propósito, santidade e comunhão genuína com sua presença. Talvez enquanto você ouviu cada bloco, você tenha percebido áreas da sua vida que precisam de cura, ajustes, mudanças ou renovações. E isso não é motivo de culpa, mas uma prova de que Deus está trabalhando dentro de você. Os mandamentos nunca foram criados para condenar, mas para conduzir a vida. Eles revelam quem Deus é e, ao mesmo tempo, revelam quem podemos nos tornar
quando caminhamos ao lado dele. A cada mandamento, uma janela se abriu para o coração do Pai. Deus que deseja que você viva em liberdade, que deseja que você seja íntegro, que deseja que sua alma conheça a paz verdadeira, aquela que o mundo não pode dar. E por isso, quero agradecer profundamente a você que ficou até aqui. A sua permanência até o final mostra que o seu coração tem fome da presença de Deus, sede de transformação, desejo real de crescer espiritualmente. Em um mundo tão barulhento e tão acelerado, ouvir a palavra com atenção é um ato de fé. E Deus honra esse ato. Que Ele recompense você com luz, força, discernimento, coragem e direção clara para os seus caminhos. Que cada ensinamento ecoe dentro de você nos próximos dias. Que as sementes plantadas hoje floresçam em decisões sábias, em escolhas firmes e em uma fé renovada. Antes de encerrarmos, quero te fazer um convite especial. Se esta mensagem tocou você de alguma maneira, deixe aqui nos comentários uma frase de fé. Pode ser algo simples como: eu creio em Deus. Senhor, guia meus passos. Ou qualquer palavra que saia do seu coração. O ato de comentar não é apenas engajamento. É um gesto espiritual. É você declarando publicamente que escolhe a luz, que escolhe o caminho do Senhor, que escolhe viver segundo a verdade. E ao mesmo tempo isso ajuda essa mensagem a alcançar outras vidas que estão agora, mesmo precisando ouvir a palavra. Se você ainda não é inscrito no canal, eu te peço com carinho que se inscreva agora. Isso não é apenas um clique, é um apoio direto para que mais conteúdos espirituais, mensagens bíblicas, reflexões profundas e orações inspiradas continuem chegando até você. Quando você se inscreve, você se torna parte desta missão, parte desta obra, parte desta luz. E se puder, compartilhe este vídeo com alguém. Pode ser um amigo, um parente, alguém que você ama, ou até mesmo alguém que Deus colocou no seu coração agora. Você pode ser o instrumento que Deus usa para transformar uma vida hoje. E antes de concluirmos completamente, quero te convidar para continuar aqui no canal. Há outras mensagens, outras orações, outras histórias bíblicas que certamente vão abençoar sua vida. Cada vídeo foi criado com dedicação, zelo espiritual e o desejo sincero de tocar corações. Caminhe mais um pouco conosco. Ainda há muito que Deus deseja falar com você. Agora feche seus olhos por alguns instantes, se puder. Respire fundo, silencie sua alma e permita que esta última oração toque profundamente o seu espírito. Senhor Deus, Pai de amor e de misericórdia, nós te agradecemos por este momento, por cada aprendizado, por cada verdade revelada. Que os 10 mandamentos não sejam apenas palavras ouvidas, mas caminhos vividos. Que cada pessoa que acompanhou este vídeo seja fortalecida, renovada e conduzida pela tua luz. Que o teu Espírito Santo continue trabalhando silenciosamente em cada coração, trazendo paz, discernimento e propósito. Abençoa cada lar representado aqui, cada família, cada jornada, e que a tua graça seja a companhia constante de cada um. Em nome de Jesus, amém. Que você siga em paz, envolvido pela presença de Deus, e que a luz dele continue brilhando sobre sua vida. Até o próximo vídeo, e que o Senhor te abençoe profundamente.